Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através da sua Santa Liturgia, pelo Evangelista São João, capítulo 13, versículo do 31 e vamos até o 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, glória a vós, Senhor. Logo que Judas saiu, Jesus disse: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará em breve. Filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas, como disse aos judeus, também vos digo, agora vós. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim, também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, é nessa alegria, pela unção do Espírito, que nos encontramos mais uma vez no canal, pela bondade e misericórdia do Senhor, aqui para juntos podermos viver este momento de reflexão do pão da palavra todo dia que recebemos através da Mãe Igreja na sua Santa Liturgia. Jesus diz: logo que Judas saiu, Jesus disse: Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. A gente vê aqui, irmãos, que a glória que Jesus fala é uma glória em que o mundo vê derrota. Logo que Judas saiu, Jesus diz: Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. O mundo vê como uma derrota, porque Judas saiu para atrair Jesus. Judas saiu para vender Jesus 30 moedas de prata para entregar o seu mestre, o seu Senhor. E Jesus vai e diz: olha, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Para que a gente entenda, meus irmãos, que a glória de Deus não tem nada a ver com a glória do mundo. O que o mundo vê como vitória, para Deus é derrota. É como nós podemos também entender da palavra que nos diz que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Ora, Judas saiu para trair Jesus. E logo após traição, os soldados vêm para pegar Jesus e o prende brutalmente, acorrentado aos pés, pescoço, mãos, tronco, tudo. Jesus vai que é um monte de corrente, que ele quase não consegue levar essas correntes no seu corpo. Como se fosse ali pegar um bandido perigoso que fosse reagir. Só maldade. E ali começa a tortura do Senhor. E vão torturando, e vão torturando, e vão torturando. Meus irmãos, como que se pode ver glória humanamente, com os nossos olhos meramente humanos, como nós podemos ver glória numa situação dessa? E Jesus está dizendo: agora é glorificado o Filho do Homem. Eu serei glorificado e meu Pai será glorificado em mim. E aí, como entender? Como compreender? E aí, se a gente for ver a nossa vida, nós vamos ver que os santos, diante dos sofrimentos, era a glória. Agora é glorificado este santo
e Deus, Cristo, é glorificado no seu testemunho, é glorificado nele. E aí, meus irmãos, Jesus afirma que isso é glória. Olha aqui, capítulo 13, versículo 31 de São João. Logo que Judas saiu de onde? Lá da mesa, quando estava na ceia com os apóstolos. Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. E Deus é glorificado nele. Por quê, meus irmãos? Porque na cruz está a redenção da humanidade. No sofrimento de Cristo está a nossa salvação, a nossa redenção. Cristo é glorificado como cordeiro manso, humilde e mudo diante daquele que o tosquia, daquele que lhe arrancava a barba, daquele que lhe batia. Humildemente, ele se entrega ao martírio da cruz por amor, unicamente por amor. Jesus pensava em mim, Jesus pensava em você, quando recebeu aquelas correntes, quando recebeu a primeira chibatada, quando recebeu os açoites, quando recebeu aqueles pregos, aquela coroa de espinho. Jesus pensava em mim, em você, Jesus pensava na humanidade. Agora é glorificado o Filho do Homem e meu Pai é glorificado em mim. A glória de Deus não tem nada a ver com a glória do mundo. Por isso, meus irmãos, que muitas pessoas estão erroneamente numa concepção, um entendimento errado do que é glória em Deus e do que é glória no mundo. Jesus está dizendo: agora eu serei glorificado e meu Pai é glorificado em mim, diante da minha aceitação da vontade do meu Pai de dar a minha vida em resgate de toda uma multidão. Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará em breve. O que é que Jesus está dizendo? Meu Pai está comigo, meu Pai não me abandona. Ou seja, eu serei glorificado agora e em breve. Ou seja, mesmo na cruz, mesmo nos açoites, mesmo na aparente derrota minha, mesmo na aparente distância do meu Pai da minha vida de dor e de sofrimento aqui, diante dos meus algozes dos homens, do quais eu mesmo permiti-me ser entregue, quis por amor a vocês vir e morrer na cruz, diante dessa aparente derrota, está acontecendo a verdadeira glória. Meu Pai me glorifica porque está comigo e me glorificará mais tarde, porque não vai me abandonar na região dos mortos. Ao terceiro dia ressuscitarei. E ele ressuscitou. Foi o que a gente viu nessa Páscoa. Estamos ainda nesse tempo pascal, nessa aparição de Cristo, nesses 40 dias que Jesus ressuscitou, está aparecendo, e aí nos aproximando de Pentecostes. 40 dias Jesus fica aparecendo aos seus discípulos, aparece a um a outro, dizendo: eu estou aqui, a minha palavra se cumpre, porque eu sou a verdade. Eu não só falei a verdade, eu sou a verdade. E pós 40 dias, pós-ressurreição, 40 dias, pós 40 dias, 10 dias, aí vem Pentecostes, completa 50 dias, o cumprimento da promessa do Senhor: enviarei o Espírito Santo. E vamos adiante aqui no Evangelho de hoje. Filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus, também vos digo: agora vós, para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Aí a gente lembra de João 14, vou preparar-vos um lugar.
Jesus vai à frente como o primeiro que ressuscita e com ele ressuscita uma multidão que morreu na esperança da ressurreição. Cristo. Cristo é o primogênito que ressuscita como primeiro e em seguida vem aí uma multidão daqueles que estavam na esperança desse dia. Então, meus irmãos, Cristo ressuscitou. E nós, os nossos, ressuscitaremos, permanecendo em Cristo. É preciso permanecer nele. Se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Cristo. E é preciso morrer para essa vida. Eu sei que o mundo nos cerca com os seus enganos. A carne humana em nós não quer aceitar os ensinamentos do Senhor, não quer aceitar a vontade de Deus, porque aceitar a vontade de Deus, meu irmão, implica uma luta travada contra o nosso ser humano, que não quer aceitar as coisas de Deus. Ora, quem vai aceitar que é glória ou sofrimento? E Jesus está dizendo, vou ser traído, vou ser açoitado, vou ser torturado, vou ser crucificado, estou sendo glorificado, meu Pai me glorifica e me glorificará mais tarde. Jesus está dizendo que é glória. Então, meus irmãos, diante desse mistério do sofrimento, quando se sofre em Cristo, é uma graça grandiosa. Cristo sofreu no Pai, pelo Pai no Pai, pelo amor na obediência à missão. Quando nós sofremos também pelo exercício da justiça, da missão que nos foi confiada, diante de querermos ser em Cristo, outro Cristo, dando jus ao nome de cristão, e que nós sofremos perseguição, isso é glória. Mas quem olha de longe, meramente com os olhos humanos, rasteiros e terrenos, vai dizer, coitadinho, cadê o Deus que ele tanto serve? Coitadinho, é uma coisa atrás da outra, cadê o Deus que ele serve? Que Deus é esse que não o ajuda, que não o socorre? Será que ele está rezando certo? Será que Cristo rezou certo? Podemos também pensar assim. Será que Jesus rezou certo? Será que Jesus, nas suas noites e a noite toda em oração, será que ele rezou certo para o Pai permitir que ele passasse pelaquele cálice? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Será que Cristo rezou errado no Monte das Oliveiras e por isso passou pelo sofrimento? Insensatos, diz a palavra. Aqueles que esperam meramente nesta vida vão sempre pensar assim. Era assim que diziam com Tobias. Diante de Tobias, o justo, o caridoso, aquele que, quando via que tinha um corpo no meio da estrada, no meio da rua, ele ia lá, pegava aquele corpo, ia dar um sepultamento digno. Ele era caridoso e assim o fazia. E numa certa tarde, Tobias chega em casa depois de sua luta, de seu trabalho, cansado, aí senta ali no chão de sua casa, deita um pouco e diz que no telhado de sua casa um pássaro defeca sobre os seus olhos e ele fica cego. Um homem tão bom, justo, piedoso, temente a Deus. E alguns ali na redondeza começam a dizer, oxe, Tobias, cadê teu Deus, tanto que tu serve a Deus? E até um pássaro te traz uma cegueira? Mas Tobias permaneceu confiante no Senhor. E aí, meus irmãos, quando a gente às vezes não escuta, mas como que os pensamentos falam, ou os olhares entrelaçados que nos cruzam, falam, gritam, cadê teu Deus? Aí nós trazemos para Cristo também essa mesma afirmação do mundo. Cristo, cadê teu Deus? O Pai te abandonou? Não, o Pai não abandonou. E o que ele está dizendo aqui, ao iniciar o seu sofrimento da cruz,
Quando Judas sai, ele diz: agora é glorificado o Filho do Homem. É glorificado, é glória. E meu Pai é glorificado em mim. Eu honro meu Pai. Então, meus queridos irmãos, quer você aceite Jesus ou não, quer você seja homem de fé ou um ateu, quer você seja um cristão ou um pagão, quer você seja engajado ou não, irás passar pelo sofrimento. Nenhum ser humano escapa. A única diferença, meus irmãos, nós podemos entender aquela palavra que Jesus disse, de duas construções. O homem construiu sua casa. O sensato chegou, olhou o terreno e disse: vou construir minha casa na rocha. Construiu a casa na rocha. Veio o tempo de inverno, soprou o vento, as enxurradas investiram contra a casa. Ela não caiu. Chegou o insensato e disse: vou construir minha casa. Olhou a areia e disse: vou construir aqui. Construiu a casa na areia. Não colocou uma fundamentação. Veio a chuva, os ventos investiram contra aquela casa, a casa caiu. Meus irmãos e irmãs, ambas as duas construções sofreram as enxurradas e a investida da tempestade. Qual foi a que caiu? A que estava construída na areia. Então, quer seja cristão ou não, quer esteja em Deus ou não, você vai sofrer as enxurradas desta vida. As provações, as tentações, as investidas das tempestades mundanas vão investir contra mim em a sua casa. A diferença é uma: se estamos em Deus, podemos até sofrer, mas a casa não vai cair. E é isso que devemos confiar. É isso que devemos confiar. E outra coisa, meu irmão, a nossa esperança não é nessa vida. Se nós, como igreja, caminhamos meramente para essa vida, então tem uma coisa errada. Se o que nós celebramos, a maior festa da igreja é a Páscoa, é a ressurreição de Cristo, e aí onde está todo o mistério da fé, então nós ressuscitaremos. E se a nossa esperança é ressurreição, então essa vida aqui terrena não é a mais importante. Não é a mais importante. E nós devemos trabalhar, como diz a palavra, não meramente pela comida que perece, mas pelaquela que dura para a vida eterna. A vida eterna que Jesus nos dá, meus irmãos. É preciso nós entendermos isso e não perder tempo. Não perder tempo. Porque muitas vezes, quando não entendemos, estamos mais perdendo tempo e o tempo nosso vai passando e se vencendo, e mais cedo ou mais tarde, o dono da vida, como já disse, volta a dizer, chegue, bate a porta e diz: ei, sou o dono de tua vida, vim buscar. E aí? Como nós estaremos? Como estaremos diante dos olhos daquele que tudo vê? Meus queridos irmãos e irmãs, não vamos nos iludir. São Tiago, capítulo 4, versículo 4, vem dizer: ó adúlteros, não sabeis que o amor ao mundo é abominado por Deus? Todo aquele que se declara amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se cremos na palavra, buscaremos, mesmo com as nossas limitações e pecados e fraquezas e humanidade, buscaremos em Deus forças para viver. Se não cremos, iremos aí levar no banho-maria, de todo jeito, na artificialidade da vida, nas filosofias baratas, nas teologias que de teologia não tem nada, é mais para bestologia do que teologia, nas mentiras desse mundo. Iremos nos deixar convencer e conduzir pelos falsos profetas,
pelos infiltrados até mesmo dentro da Igreja de Cristo, é preciso olhar para Cristo. É preciso olhar para Cristo. Meus queridos irmãos, quando eu digo olhar para Cristo, não é nós fazermos uma interpretação isolada, individual, não. Olhar para Cristo é olhar para a Igreja de Cristo. É olhar para a doutrina, os ensinamentos. Porque se nós pegarmos o catecismo da Igreja Católica e a gente for ler, como é lindo! Como ali nos ensina a ser santos! Como ali a Igreja espera e exorta que seja um povo santo. Então, quando eu digo olhar para Cristo, Cristo deu à Igreja autoridade de interpretar a sua palavra. Então, eu não estou aqui como intérprete. Não estou aqui falando coisa minha ou pensamento meu. Falo o que a Igreja tem falado ao longo dos anos e do tempo. É preciso vivermos e vivermos bem a nossa caminhada com Cristo. Peregrinação, porque ela é um tempo limitado aqui. Igreja peregrina, igreja militante, rumo à igreja celestial. Por isso que quando nós nos espiritualizamos, quando nós nos interiorizamos, quando nós pedimos, vem Espírito Santo, revela, nos ensina, nos inspira, nos capacita, nos mostra, nos dá clarividência essa palavra, a gente vai entender porque Jesus diz, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Ou seja, de antes de Judas, que vai sair para entregar o Senhor, ele diz que ele vai ser glorificado. A glória de Deus não é a mesma glória do mundo, é diferente. E aqui, meus irmãos, no final ele diz, dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como nós seremos reconhecidos nesse mundo como de Cristo, discípulos de Cristo, como pessoas de Cristo, se o amor estiver presente no nosso coração. Aqui ele não diz mais, amai o próximo como a ti mesmo. Ora, se tem gente que nem se ama, como vai amar o outro? Aqui ele diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, se nós sentimos o amor de Deus, se nós nos sentimos amados por Deus, esse Deus que nos ama assim, nos responsabiliza também amar o nosso irmão. Então, é verdadeiro cristão aquele que se esforça para amar. É verdadeiro cristão aquele que tem capacidade de acolher. É verdadeiro cristão aquele que se coloca como Cristo para acolher a prostituta, o ladrão, o desviado, o adúltero, o pecador, a pecadora. É verdadeiro cristão aquele que tem um coração de Cristo, capaz de acolher, de amar. Assim como o Pai me amou, eu vos tenho amado. E assim como eu vos tenho amado, eu vos responsabilizo. É uma ordem que eu dou. Amai-vos uns aos outros, diz o Senhor. Que eu e você, meu irmão, possamos acolher essa palavra no nosso coração. Renunciar à nossa vontade. E digo a mim e a você, sozinho não conseguiremos. Por isso devemos pedir sempre, vem Espírito Santo. Me dá a fortaleza. Assim como deu a Pedro que negou a graça de reafirmar a fé, reafirmar o sim, reafirmar o compromisso com Cristo, dando a vida. Quantas vezes temos negado? Vem Espírito Santo, dai-me a graça também, de como desses a Pedro, de reafirmar, ainda se preciso for, com a vida. Diante da grande bondade do Senhor, que nos dá a sua grande misericórdia, perdoando os nossos pecados e nos curando com as suas chagas. Que nenhum de nós, irmãos, sejamos ingratos de virar as costas para o Senhor, de rejeitar o seu amor, o seu perdão. Mas que este amor e esse perdão, uma vez acolhido no nosso coração, possa nos mover também a acolher e a dar perdão ao nosso irmão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão no dia de hoje.
peço a você, como sempre estou pedindo, deixe o seu like para que o YouTube possa impulsionar esse vídeo, ou seja, levar a outras pessoas essa pregação nesse vídeo. Compartilhe, que outras pessoas conheçam, porque muita gente não conhece esse trabalho de evangelização desse canal, e se inscreva nesse canal para que aumente a nossa família aqui de inscritos, que estamos juntos em união no só coração, levando essa palavra da salvação. Então fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se Ele nos permitir. Paz e bem.